Ei, amorequinhos! Que bom ter vocês comigo aqui de novo mais uma vez. Fico sempre contente de poder dividir tantas informações legais com vocês. Nessa aula 2, o que a gente vai conversar? Sobre as distócias propriamente ditas. Então, a gente vai entender o que são os tipos de distócia, por que elas acontecem e o que a gente pode propor diante da percepção ou da identificação de alguma delas. Então, aqui também eu começo trazendo as referências que a gente utilizou para construir essa aula, esse material e todas as outras desse módulo. E eu já expliquei na aula 1 o porquê que eu utilizei 2 edições do mesmo tratado da Febrasgo. Para a gente entender o que é distócia, a gente precisa começar definindo o que é um parto eutóxico. Eutoquia vem de parto harmonioso, de parto normal. Então, o que é um parto eutóxico? É aquele em que eu tenho contrações uterinas eficazes, ou seja, o motor está funcionando bem, impulsionando um objeto, que é o fetinho, cujos diâmetros vão se adaptando e se encaixando de modo bem sucedido nos diâmetros do trajeto, que é a pelve materna. Por outro lado, quando a gente está falando de distócia de parto, distoquia vem de parto difícil, ou seja, eu estou me referindo a qualquer anormalidade no desenrolar desse trabalho de parto e parto. E essa anormalidade pode estar associada a qualquer um dos 3 pilares que vão resultar no parto, ou seja, pode ser uma questão associada às contrações, à bacia, ao feto, e geralmente esses fatores, eles não são isolados, eles estão intrinsecamente relacionados. Então, eu posso estar tendo alteração de um desses fatores em decorrência de uma questão de algum outro deles, tá? E a gente vai discutir isso com bastante detalhe. Outra coisa importante da gente dizer em relação às distócias é que geralmente elas não podem ser previstas anteparto. Então, a gente vai fazer o diagnóstico de uma distócia durante um trabalho de parto, tá? E qual que é o problema de ter uma distócia? Por que é importante a gente falar disso? A principal complicação associada a uma distócia é infecção, então é corioamnioniite. Quanto mais tempo durar o meu trabalho de parto, maior o risco de infecção eu tenho, tá? Outra preocupação, lesões do assoalho pélvico, né? Tocotraumatismos, sofrimento fetal e, eventualmente, até um óbito perinatal. Então, quando a gente identifica precocemente e adequadamente uma distócia e toma uma conduta em relação a ela, tentando revertê-la, tentando corrigi-la, a gente está diminuindo a chance de ter todos estes riscos associados a elas. Vamos começar então conversando sobre as distócias funcionais, ou seja, quando o motor não está funcionando direito, né? Então, eu posso ter uma disfunção na origem ou na propagação dessas ondas contráteis do miométrio que são necessárias para dilatar o colo e expelir o feto. Eu também posso chamar essas distócias de discinesias uterinas. E eu posso ter uma distócia funcional, uma discinesia, por uma disfunção hipotônica ou por uma hipoatividade, então este útero está mais preguiçoso, por uma disfunção hipertônica ou hiperatividade, então este útero está trabalhando de modo excessivo, mas que não resulta necessariamente no resultado que eu gostaria. E eu posso ter aquele útero que está meio descoordenado, que tem. Então, eu chamo isso de disfunção incoordenada. Então, as minhas contrações não seguem os parâmetros necessários para levar a uma progressão desse trabalho de parto. Embora elas estejam presentes, elas não são adequadas, condizentes com a necessidade para esse caminhar adequado do trabalho de parto. Então, a gente pode definir uma distócia funcional como qualquer anormalidade da contração durante o trabalho de parto que vai influenciar diretamente a progressão da dilatação cervical. E a gente pode classificar essa distócia funcional em hipoatividade, que pode ser primária ou secundária, hiperatividade, com ou sem obstrução, hipertonia, que eu posso ter policistolia, superdistensão e o clássico, que é o descolamento prematuro de placenta, ou uma distócia de dilatação secundária aí a uma distócia funcional, tá? Quais são os principais fatores associados a ela? Uso indiscriminado de ocitocina, né? E outro fator que parece impactar de forma significativa em relação a esse motor, a essas contrações uterinas, é o estado emocional da parturiente, que é claramente influenciado pela presença do acompanhante. Essa influência é bastante positiva. Então, a gente deve lutar para que as nossas pacientes tenham o direito de ter os seus acompanhantes
conforme sua escolha ao seu lado no trabalho de parto. Então, vamos conversar agora sobre cada uma dessas distócias funcionais. A primeira que a gente vai falar, então, é a hipoatividade. Então, aqui eu tenho um trabalho de parto de evolução lenta, com contrações ineficientes. Então, geralmente eu tenho contrações fracas, com intervalo aumentado. E ela pode ser primária, quando ela acontece desde o início desse trabalho de parto, e aí é importante que a gente reveja o nosso diagnóstico, se a gente não fez um falso diagnóstico de trabalho de parto, né? Ou secundária, quando estava tudo caminhando bem e de repente tem uma diminuição dessa atividade depois, ou por falta de estímulo ou por exaustão. O que a gente pode fazer se o meu motor não está funcionando direito, se esse útero está preguiçoso? A gente pode instituir algumas medidas para estimulá-lo. Então, a própria ocitocina, a gente pode romper membrana, que a gente chama isso de amniotomia. É óbvio que eu vou ter que avaliar a dilatação, a altura de apresentação, para diminuir complicações, mas são medidas que podem estimular a atividade uterina. Além disso, se eu fiz isso e não funcionou, eu posso considerar a prescrição de analgesia, porque muitas vezes ela melhora eventuais incoordenações dessa atividade uterina, podendo corrigir essa questão. O segundo tipo de distócia funcional é o oposto da primeira. Então, aqui eu tenho um útero não preguiçoso, mas um útero trabalhando demasiadamente. Eu tenho a distócia por hiperatividade, em que eu tenho aumento da frequência e intensidade das contrações. Essa distócia por hiperatividade, ela pode ser sem ou com obstrução. Quando eu estou diante de uma distócia por hiperatividade sem obstrução, eu vou chamar isso de parto tactóxico, que tem a evolução em menos de 3 horas. É comum em grandes multíparas, é comum quando eu faço uso inadvertido de ocitocina. E parto muito rápido não necessariamente é benéfico para o binômio. A gente vai ver que tem muitas complicações associadas a isso. Então, quando eu tenho essa suspeita no intraparto, a gente tem que evitar algumas medidas que podem prejudicar ainda mais o binômio. Por exemplo, a gente tem que evitar romper membrana. Deixa essa bolsa com seu líquido protegendo o polo cefálico, que é mais frágil e com excesso ali dessa atividade uterina pode ser impactado de forma mais vigorosa contra essa pelve óssea, aumentando a chance de ter hemorragia intracraniana. Então eu deixo esse bolsão ali protegendo esse polo cefálico pelo máximo de tempo possível. Outra coisa que é importante eu lembrar é que se ela está tendo muita atividade uterina, geralmente tem muita dor associada a isso, tem exaustão associada. Então, ofertar analgesia precoce é importante. O que mais que é super importante? Se esse diagnóstico foi feito antes ou depois, retrospectivamente, eu tenho que ter em mente que é importante revisar de forma bastante rigorosa esse canal de parto. Por quê? Partos tactóxicos se associam a maior risco de laceração de trajeto, então eu tenho que ter certeza que eu corrigi eventuais lacerações mais importantes, né? E também tenho que vigiar o tônus uterino, porque essas mulheres com parto tactóxico têm maior risco de hemorragia puerperal por atonia também. Tá? Do ponto de vista do bebê, eu tenho que avisar a ANEL que o parto foi tactóxico, para que ela possa monitorizar esse recém-nascido e vigiá-lo no que diz respeito ao maior risco de hemorragia intracraniana, como a gente já conversou, certo? No outro lado, eu tenho a distócia funcional por hiperatividade com obstrução. Aqui eu tenho uma desproporção cefalopélvica. Esse DCP, pessoal, significa isso, desproporção cefalopélvica verdadeira. E aí, esse útero está lutando com todas as forças para empurrar aquele fetinho por um canal em que ele não passa. Então, a conduta diante dessa situação é cesariana, porque senão a gente corre o risco de acabar evoluindo para uma rotura uterina. Outro tipo de distócia funcional que a gente tem é a por hipertonia, em que ocorre impedimento da progressão e maior dificuldade para a oxigenação do feto. A gente sabe que quando ocorre a contração uterina, diminui o fluxo placentário e, portanto, diminui a oxigenação desse fetinho. Só que isso geralmente é momentâneo e o fetinho tem reserva para lidar com isso. Aqui a gente está falando de um útero que tem a contração e que não relaxa totalmente, ou que tem uma contração na sequência da outra, de modo que não dá tempo de recuperar esse fluxo. Eu posso ter uma policistolia, quando eu tenho mais de 5 contrações em 10 minutos, ou contrações durando mais de 2 minutos com intervalo menor do que 1, tá? Taxistolia é quando acontece essa policistolia sem alteração da frequência cardíaca fetal. O que eu vou fazer nessa situação? Vou deixar a paciente em decúbito lateral esquerdo, porque é a posição em que eu tenho melhor fluxo placentário. Vou prescrever analgesia. Se está usando ocitocina, eu vou interromper a ocitocina e vou reavaliar. Eu posso ter uma hipertonia
resultado de uma superdistensão, por exemplo, em gestações múltiplas, em polidrâmio. Que medida eu posso tomar? Eu posso, por exemplo, na gemelaridade, fazer uma amniotomia para tentar diminuir um pouco a pressão dentro deste útero, essa superdistensão, né? E posso entrar com ocitocina, eventualmente, para corrigir eventuais irregularidades da contração. No polidrâmio, posso fazer a amniocentese, né? Posso puncionar e esvaziar um pouco essa cavidade amniótica para tentar reorganizar e melhorar a eficiência dessas contrações. Quando eu estou falando de descolamento prematuro de placenta, é aquele caso típico da hipertonia que a gente já conversou, com todas as suas complicações, com toda a sua gravidade, é uma emergência e a conduta resolutiva. Finalizando as distócias funcionais, eu tenho uma situação na qual, apesar das contrações adequadas, eu tenho ausência de dilatação ou progressão lenta da mesma. E isso acontece geralmente porque eu tenho incoordenação de algum segmento uterino. Como é que eu corrijo isso? Analgesia é uma forma, amniotomia e eventualmente até ocitocina, se necessária, podem ajudar a reorganizar, a coordenar melhor essas contrações, de modo que elas sejam de fato efetivas e resultem na progressão desse trabalho de parto. Então, a gente acabou de conversar sobre os principais tipos de distócia funcional e formas que a gente tem de tentar contorná-las, de tentar corrigi-las. Mas quando que a gente vai indicar uma cesariana, então, por conta de uma distócia funcional? Toda vez que a gente fez essas condutas possíveis para correção e apesar delas não houve mudança, não houve progressão por trabalho de parto, aí a gente está falando de uma distócia funcional não corrigível e aí pode ter uma indicação de resolução por cesariana. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as anormalidades do trajeto. Então, eu tenho uma passagem pequena para aquele feto. Tá? E essa distócia de trajeto pode ser uma distócia óssea ou uma distócia de partes moles. Quando a gente está falando de distócia óssea, a gente está se referindo à distócia da bacia obstétrica, também chamada de pelve menor. E essa bacia é composta por 3 principais estreitos, superior, médio e inferior. Claro que tem a descrição de todos aqueles diâmetros que vocês já estudaram, já sabem, mas eu queria que a gente olhasse de forma mais simples para isso. Vamos entender que o estreito superior, ele é maior no diâmetro transverso. O estreito médio, ele é maior no diâmetro antero-posterior, ou esses diâmetros antero-posterior e transverso são iguais. E o estreito inferior, ele é maior no diâmetro antero-posterior. Dessa forma, se a gente voltar lá para o mecanismo de parto, olhando essa imagem, a gente consegue entender exatamente por que o fetinho faz a rotação interna, para acomodar os seus maiores diâmetros de acordo aos diâmetros mais favoráveis desses estreitos, para que ele possa progredir no canal de parto. Uma coisa importante da gente falar aqui é que o diagnóstico de uma distócia óssea, ele é dinâmico e ele deve ser feito durante o trabalho de parto. Tá? Apesar daquela avaliação toda da pelve óssea permitir até o diagnóstico de algum vício pélvico, é a prova de trabalho de parto que vai determinar se o parto vaginal é ou não possível. Tá? Então, é fundamental que a gente avalie essa questão no trabalho de parto. Vamos falar um pouquinho então das distócias de estreito superior. Quando eu avalio a pelve, se eu identifico o promontório atingível ao toque vaginal, eu vou me preocupar um pouco com o estreito superior. Mas como que eu vou fazer o diagnóstico de uma distócia de estreito superior no trabalho de parto? Quando eu tenho uma apresentação alta que não consegue insinuar, apesar das contrações eficientes. Então, toda vez que um fetinho insinua, ou seja, ele atinge a altura de apresentação do plano 0 de Delis, eu entendo que o estreito superior foi vencido. Se o fetinho não consegue insinuar, apesar das contrações eficientes, eu sei que eu estou diante de uma distócia de estreito superior. E essa distócia pode ser consequência de uma desproporção verdadeira, mas também pode ser por uma questão de uma apresentação defletida ou de uma variedade de posição transversa que podem ter mais dificuldades ali de acomodar os seus diâmetros. Né? Como é que eu posso tentar melhorar o diâmetro do estreito superior para tentar corrigir essa situação? Deixando a paciente se movimentar livremente, colocando-a numa posição de 4 apoios ou de prece maometana, fazendo a rotação externa do fêmur com extensão do quadril. Essas são posturas ou posições que facilitam a ampliação desse estreito superior e que, portanto, podem corrigir eventuais situações que sejam reversíveis. Pensando agora no estreito médio,
Aí é onde ocorre a rotação interna do feto, majoritariamente, né? E é a passagem mais estreita da pelve, ou seja, é a distócia óssea mais frequente, a de estreito médio, tá? Como que eu posso suspeitar disso numa avaliação da pelve? Quando eu tenho as espinhas isquiáticas salientes com a curvatura sacra reduzida. E no trabalho de parto? No trabalho de parto, o fetinho insinuou, porque ele venceu o estreito superior, né? E a paciente tem contrações efetivas, mas ele não progride, ele fica retido ali no plano zero de Deli. Ou seja, eu tenho diante disso o diagnóstico de uma distócia de estreito médio, que pode ou não ser reversível, né? Ela está associada a variedades posteriores ou variedades de posição transversas também. E quando ela é reversível, de que forma que eu posso tentar corrigir esse diâmetro, melhorar esse diâmetro do estreito médio? Com a livre movimentação da gestante e com uma posição de inclinação da pelve, promovendo um desnível entre as espinhas isquiáticas, de modo também a aumentar esse diâmetro e corrigir quando eu estou diante de uma situação que é passível de correção. Por fim, pensando no estreito inferior, a distócia de estreito inferior raramente ela é isolada. Geralmente ela é concomitante ao estreito médio. Porque se eu tiver uma relação feto-pélvica desfavorável, geralmente já apresentou dificuldade nos estreitos acima. Tá? Eu tenho que lembrar que a retropulsão coxígea aumenta o diâmetro anteroposterior desse estreito inferior em 2 centímetros. Então, eu tenho que evitar situações em que eu tenha compressão ali ou dificuldade de movimentação do sacro e do cóccix. Por quê? Tenho que evitar o DDH, a posição de litotomia, para que essa retropulsão possa acontecer sem nenhuma dificuldade, tá? É óbvio que a gente tem que lembrar que o parto tem que ocorrer na posição mais confortável para a parturiente, mas quando eu precisar tentar melhorar esse diâmetro do estreito inferior, eu posso propor que ela faça uma flexão do quadril ou uma rotação interna do fêmur. Então, olha que coisa interessante. Aquela mania que algumas pessoas têm errada e grosseira de pedir para a paciente abrir as pernas no momento do expulsivo pode não ser adequada. Por quê? Quando eu faço a abdução das pernas, eu faço uma rotação externa do fêmur, eu aumento o diâmetro do estreito superior, mas não o do inferior, eu faço o oposto, tá? Então, cuidado com essas orientações que não são adequadas aí na assistência das nossas parturientes. Além das distócias ósseas, justificando distócias de trajeto, eu posso ter distócias de partes moles. Então, por exemplo, relacionadas a vulvo e períneo, eu posso ter questões de veias varicosas, eu posso ter eventuais estenoses, edemas e condilomas. Raramente um condiloma vai impedir um parto, tá? Mas quando ele é muito grande, tem muito risco de sangramento. Então, aí a gente acaba indicando a cesariana para evitar este sangramento, mas não tem a ver com a contaminação do fetinho, tá? Porque a gente sabe que mesmo na cesárea pode haver transmissão vertical do HPV, tá bom? Então é importante que a gente identifique e trate essas lesões no pré-natal. Na vagina, a gente pode ter septos longitudinais ou transversais que eventualmente podem obstruir a passagem ou a saída do fetinho e que podem ser seccionados ou antes do parto, ou caso não tenha sido feito esse diagnóstico e haja uma necessidade, a gente pode tentar seccionar, porque a parte central desse septo geralmente é pouco vascularizada e permite aí essa secção, mas cuidado, tá? Que mais? O colo pode ter uma estenose de colo como sequela de algum procedimento. Eu posso ter um edema de colo pelo próprio processo de parturição, né? Então a gente não sabe se isso é causa ou consequência, provavelmente um pouco das duas coisas. E eu também posso ter tumores prévios, ou seja, situações ou tumores ou estruturas ali que se antepõem à apresentação. Eu posso ter um mioma, eu posso ter um câncer de colo ou de ovário, eu posso ter fecaloma, posso ter uma bexiga distendida que vai dificultar aí a passagem deste feto. Então, a gente já falou das distócias funcionais, que estão associadas ao motor, à contratilidade uterina. A gente falou das distócias de trajeto, que estão associadas à pelve óssea ou às partes moles, que podem aí dificultar a passagem do fetinho. E faltou falar, então, das distócias associadas ao próprio fetinho, ao objeto. Então, eu posso ter uma questão de tamanho. Um feto, por exemplo, macrossômico, que tem mais de 4 quilos. Ou eu posso ter uma situação na qual o feto tem menos de 4 quilos, mas existe uma desproporção cefalopélvica para aquela bacia, né? Porém, esse é um diagnóstico que a gente faz durante uma prova de trabalho de parto,
dificilmente a gente vai avaliar e vai falar, esse feto não vai passar por essa pelve. A gente só vai conseguir de fato saber se ele não passa através de uma prova de trabalho de parto. Qual que é a nossa maior preocupação quando a gente está diante de um feto excessivamente grande? Que ele tem uma distócia de ombro ou uma distócia biacromial com todas as complicações associadas a ela. Então, o que é uma distócia de biacromial? É quando o polo cefálico desprendeu, mas os ombros ficaram presos, eles não se soltam. É uma complicação rara, acontece em menos de 1% dos partos, mas é muito grave. E ela é mais frequente com fetos acima de 4 quilos, mas pode ocorrer em pesos menores. Então, ter menos de 4 quilos não é uma garantia de que não vai ter uma distócia, mas também a gente não tem muito como prever que isso vai acontecer para fetos menores, né? Quais são os riscos associados a ela? Riscos maternos, lacerações de trajeto, atonia uterina e eventualmente até rotura uterina na tentativa, né? Porque a gente tem uma obstrução, então esse útero fica lutando para tentar expulsar aquele fetinho que está preso pelos ombros, né? E que riscos fetais eu tenho? Lesão de plexo braquial na tentativa de fazer essa extração fetal, quebras, fraturas de clavícula, de úmero e eventualmente, infelizmente, até óbito fetal. Nos deparamos com uma distócia de ombro. O que fazer? Primeira coisa, não tracionar a cabeça. Se não fez episiotomia, faça. Tá? Verifique se ela está de um tamanho adequado a todas as manobras que a gente vai tentar fazer para fazer a desimpactação desse ombro e desprender esse fetinho. Tá? Então, tem uma série de manobras que a gente pode fazer para tentar desprender esse ombrinho. Eu não vou descrever cada uma aqui, não é esse meu objetivo hoje, mas eu deixo aqui documentado, registrado, que tem várias coisas que a gente pode tentar fazer na tentativa de desimpactar esse ombrinho. Depois vale a pena dar uma olhadinha, a gente até pode programar uma conversa específica desse assunto, porque a gente nunca sabe quando a gente pode se deparar com uma distócia de ombro e é bom estar preparado, né? Se depois de todas essas manobras a gente não conseguir desimpactar esse ombrinho e desprender esse fetinho, a gente tem que tirar esse bebê por cima. Então, a gente faz uma manobra de devolver esse fetinho para dentro do útero, que é chamada de Zavanelli, e aí a gente faz a cesariana. Isso não é simples, tá? Então, vale a pena depois a gente gastar um tempinho conversando disso num outro momento. A gente pode ter uma distócia relacionada ao feto, não só pelo tamanho, mas pela apresentação. Então, uma apresentação pélvica, uma apresentação córmica podem impossibilitar a sequência aí, a evolução para um parto vaginal. Existe um questionamento na literatura a respeito da melhor via de parto para apresentação pélvica, mas quando a gente está diante de uma apresentação córmica, ela não é compatível com a via vaginal, somente se a gente fizer uma versão externa, tá? Então, a via de parto diante dessa situação ou é fazer uma versão externa ou é fazer uma cesariana. Além da apresentação fetal, eu posso ter uma variedade de posição transversa ou posterior fixa. O feto não consegue fazer essa rotação, portanto, ele não consegue acomodar os seus diâmetros nos diâmetros mais favoráveis da pelve, não consegue descer, não consegue progredir. Se essa variedade é fixa, se essa distócia de rotação é persistente, a gente pode tentar um fórceps de Killand para fazer essa rotação. Se a gente não conseguir, a via de parto também, eventualmente, pode ser uma cesariana. Então, aqui, de forma bem resumida, a gente tem os tipos de distócias de acordo com suas causas. Então, para lembrar, a gente tem a distócia funcional, quando eu tenho uma anormalidade na força contrátil. Eu tenho uma distócia de trajeto, quando eu tenho uma questão da bacia óssea ou de partes moles que está impedindo a progressão deste fetinho no canal de parto. E eu tenho uma distócia de objeto que pode estar associada ao tamanho fetal, pode estar associada à situação, à apresentação ou à variedade de posição. Tudo bem? Então, a gente vai olhar para as distócias pensando nesses tipos de acordo com as suas causas. E aí fica fácil da gente tentar entender quais são as condutas que a gente faz para tentar corrigir aquelas que são passíveis de correção. Tá bom, Pro. Na aula 1, a gente entendeu o partograma, viu como a gente faz o registro, viu a alternativa da OMS. Aí, nesta aula, a gente falou, então, de distócias, dos tipos, das causas e de eventuais medidas corretivas. Como é que eu junto as duas coisas, professora? Como é que eu faço o diagnóstico de uma distócia no partograma? Então,
eu convido vocês para a gente finalizar essa conversa falando de como a gente junta essas duas aulas, de como que a gente faz o diagnóstico da distócia através da leitura do partograma na nossa aula 3. Então venham animados que a gente vai juntar tudo isso e vocês vão perceber que não é tão difícil quanto parece. Combinado? Um beijo, obrigada por ficarem comigo até agora e eu espero vê-los logo.